Oi, turma. Agradeço o retorno de vocês e hoje estudaremos parasitose espiritual e vampirismo. Bem, já fizemos nossas preces, já levamos nossos pensamentos a Deus e vamos iniciar nosso trabalho. A primeira coisa que eu quero sinalizar é que o nosso estudo de hoje ele ficará bem grande, é um estudo bem longo. Mas, para quem quer estudar a doutrina espírita, a gente precisa acostumar um pouco com isso. Não dá, eu conheço a estatística, eu sei que a maioria das pessoas com 15 minutos de vídeo desligam o vídeo. Então, para você que quer estudar e não tem tanta disponibilidade de tempo, eu digo para você, vai estudando o vídeo em partes. Quero sinalizar também que quando eu falo de parasitose espiritual, eu tirei boa parte desse estudo de uma pesquisadora espírita chamada Anete Guimarães. Então eu recomendo plenamente que vocês entrem no canal dela, vejam o vídeo Parasitose Espiritual, que será bastante importante para vocês. Ela tem muito conteúdo e poderá esclarecer muito mais do que esse estudo que nós estamos falando aqui. Então, vamos lá. Vamos passar para o nosso quadro de estudo. A parasitose espiritual, não é? É definida como a ligação que se realiza com um parasita espiritual, muitas vezes consentida e desejada pelo encarnado, outras vezes pressionada pelo parasita, desembocando em uma obsessão. Nós falamos no outro vídeo, no vídeo passado, no vídeo da subjugação, que nós falaríamos da influenciação. E esse assunto está completamente ligado com a parasitose. Por quê? Porque um espírito ele precisa fazer a ligação, a influenciação para fazer a ligação espiritual. O primeiro ponto que nós temos que ver aqui, o que é um parasita espiritual. Nós vamos ver o que é um parasita. Nós vimos agora o que é a parasitose, que é essa ligação que um parasita espiritual ele faz com o encarnado. E muita atenção, aí é que é importante o nosso discernimento. Muitas vezes essa ligação ela é consentida, o encarnado gosta e chama por ela, e outras vezes ela é pressionada pelo parasita. Então, toda a obsessão, ela começa com a influenciação e em seguida com uma parasitose espiritual, para depois se instalar a obsessão. Quando a Kardec fala sobre obsessão simples, é que nesse momento da influenciação, o médium, o sensitivo, ele percebe a presença do espírito e ali ele interrompe o processo. Então, é como ele fala, é uma obsessão simples, uma investida simples do espírito que é identificado. Nós vamos ver que o caso das parasitoses, nem sempre o indivíduo, o espírito é identificado. Sigamos. O que é um parasita? É aquele que vive às custas alheias, que vive às custas de outro ser organizado. Então, a gente sabe que todo parasita é aquele que suga a vitalidade de outra pessoa. E aí eu vou mexer um pouco com vocês. Será que nós somos parasitas? Não é? É uma boa pergunta, né? Sendo parasita, não seria normal outros seres nos parasitarem? Também uma boa pergunta. Então, se nós sugamos
a vida de outros seres não seria normal também outros seres sugarem nossas vidas? Então, eu vou deixar essa perguntinha aí no ar com vocês, para a meditação, né? Retirando deste tudo o que necessita para a própria subsistência. Não, peraí, mas é um parasita espiritual. Que subsistência é essa que ele precisa? Ele não tem uma vida orgânica, mas essa vida que ele tem de desencarnado, que é uma vida também material, nós vamos ver que o espírito está num plano de matéria diferente. Ele precisa sustentar essa matéria também. E conforme o plano que esse espírito está, conforme a categoria que esse espírito está, ele precisa também das substâncias físicas. Em alguns casos, o parasita espiritual não quer causar danos, ou seja, ele não quer prejudicar o seu comensal, ele não quer prejudicar a pessoa no qual ele retira a sua comida, não é? Pelo contrário, ele quer deixar essa pessoa cada vez melhor. Para quê? Para que essa pessoa o sirva constantemente. De forma consciente, apenas quer viver com o hospedeiro e sugar sua força vital. Isso seria aquele parasita normal que a grande maioria dos encarnados tem, não é? É difícil a gente dizer assim, como você está dizendo que todo mundo tem lá o seu parasita, mas é normal, o parasita espiritual não significa um ser monstruoso. Ele simplesmente está junto de você, vivendo junto com você, absorvendo a vida junto com você. Então, existem sim a parasitose que não causa tantos danos e existe aquela parasitose que vai provocar uma séria obsessão. Aí esse parasita ele se transforma no obsessor. Vamos dar um exemplo aqui. Um espírito desencarnado que não conseguiu se elevar, ou seja, ele está no plano ainda bem próximo, coladinho dos encarnados, e ainda está ligado à matéria densa. Aqueles espíritos das categorias que nós vimos no começo dos estudos da obsessão simples, né? São os espíritos muito ligados à matéria, os espíritos de efeito físico, enfim. Procura sentir as sensações físicas. Por quê? Porque eles estão viciados, eles não sabem, não compreendem nada além da sensação física. Então, eles precisam buscar o fluido vital. Eles não têm mais o corpo físico. Só o encarnado tem o fluido vital. Então ele precisa desse fluido. Ele precisa se ligar a um encarnado para sugar o seu fluido vital. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do espírito sugar nossos fluidos espirituais, o espírito comer, se tornar um comensal. Vamos esclarecer um pouquinho sobre isso. O que o espírito propriamente ele quer quando ele se acopla a um encarnado? O encarnado ele tem substâncias que um espírito livre da matéria não tem. Para termos a vida de encarnado, é preciso ter um elemento que a doutrina espírita batizou de fluido vital. Esse fluido vital é que dá a vitalidade ao encarnado. Quando os órgãos cessam o seu trabalho, quando o órgão não mais deixa percorrer por ele o fluido vital, vem a morte. Então, espíritos, eles são tão viciados nas vibrações materializadas, materiais, que eles precisam dessas vibrações. Só que ao desencarnar, eles perdem justamente esse elemento de ligação com a matéria. Logo, eles não conseguem mais sentir as sensações físicas.
Por isso eles enlouquecem, por isso eles precisam de um encarnado para sentir essas sensações. Se não fosse assim, por exemplo, vamos dizer, um espírito alcoólatra, um encarnado que desencarnou alcoólatra, ele deixa de ser alcoólatra? Não, ele continua sendo alcoólatra. Então, o que ele vai buscar quando desencarnar? Saciar o seu vício, o vício do álcool. Seria muito fácil ele chegar perto de uma garrafa de bebida alcoólica, inalar as emanações do álcool e ele se sentir saciado. Por que ele não faz isso? Não é assim que as coisas funcionam, não é? Ele não consegue simplesmente sentir as emanações do álcool, ficar bêbado, se sentir saciado, sem o que nós chamamos do fluido vital. Então, por isso, ele precisa de um encarnado para isso. Ele precisa se unir ao perispírito do encarnado e, através desse perispírito, ele se misturar com o fluido vital do encarnado. Aí sim ele passa a sentir as sensações que o encarnado tem. Ou seja, ele comunga das mesmas sensações do encarnado. É isso que nós chamamos de sugar as energias, é isso que nós chamamos de buscar alimento espiritual. É essa interação que ele faz junto a um encarnado. Aí nós chamamos isso de parasitose. Então nós temos aí um parasita, ele comunga com o fluido vital do encarnado. Tá bom? Acho que isso ficou bem mais explicado assim para a gente entender, tá certo? Vamos voltar para o nosso quadro. Temos aqui, ó, todo o processo de obsessão se inicia com uma parasitose espiritual. Então nós vamos ver que a parasitose espiritual é algo comum, como nós havíamos falado, não é? O mau espírito, aos poucos, vai conseguindo acesso ao campo fluídico do encarnado, causando um processo patológico. O que nós entendemos com isso? À medida que o espírito vai galgando acesso ao campo do encarnado, esse campo do encarnado absorve também as emanações do desencarnado. Logo, o campo do encarnado também sofre a ação do campo do desencarnado. Então nós vamos encontrar fenômenos do tipo: se o desencarnado tem uma determinada doença, essa doença ela vai passar para o campo do encarnado e poderá agir no campo do encarnado. O encarnado passa também a ter aquela doença. Então isso é um dos exemplos, tá bom? Ou seja, um processo patológico com sintomas e alterações no organismo. Então nós vamos ver já justamente o que nós falamos há pouco. Aí já temos uma doença instalada. Da parasitose já começa a ter uma obsessão. Quando tem a obsessão, já tem uma doença instalada. Lembram lá da CID-10 que nós falamos? Não é? A ciência também já olha por isso. Lembrem, olha lá no estudo da obsessão simples, quando nós citamos a CID-10, tá bom? A parasitose, nesses casos, não será o objetivo de sugar simplesmente o fluido vital, e sim a denominação psíquica. Quando tem a denominação psíquica, passa a ter uma obsessão. Bem, nós vamos encontrar alguns sinais e sintomas, né? Fazemos uma diferenciação. Para quê? Para olharmos o grau que o parasita
ele alcançou no encarnado. Então nós vamos ver o seguinte, quando nós falamos de sinais, existem os sinais indicativos, né? Então, alguma coisa nos indica a possível parasitose espiritual, né? Pode ou não pode haver problemas nesses processos. Por que pode ou não pode haver problema? Simples. Alguns parasitas espirituais, eles só estão ali porque eles querem as sensações, não é? Então, vamos dar um exemplo. Nós falamos do álcool, né? O ser, o espírito que ele desencarnou com um vício do álcool, o vício das drogas, o vício do sexo. O que ele quer? Ele busca essa sensação. As sensações físicas enlouquecem ele, porque ele não pode ter essas sensações mais, e ele é viciado nelas. Então o que ele faz? Ele procura um encarnado. Pode ser que um espírito desse não cause problemas muito sérios no encarnado. Por quê? Porque aquele encarnado, ele está gostando daquela situação. Ele está gostando e até pede aquela situação. Exemplo, você tem uma pessoa que é tímida, ela tem uma timidez muito grande, então ela não consegue interagir com pessoas, né? Então ele tem dificuldade de arrumar namorada, ele tem dificuldade de arrumar namorado, ele tem essa dificuldade, ele tem essa timidez. Pode ser que diante disso ele procure, não é, naquele copo de bebida que deixa ele mais à vontade, e a mente dele vibrando nas questões sensuais, nas questões de querer se relacionar melhor, ele pode atrair um parasita. Um parasita que vai fazer o que nele? Vai incentivá-lo, vai dar a ele, interromper essa timidez. Com a influência do parasita, ele vai se tornar uma pessoa mais solta, mais dada, vai conversar melhor. Nesse momento, o que acontece? Essa pessoa, ela vai estar gostando, ela pode até não ter a mínima, e certamente não tem, a mínima ideia de que ele está atraindo um espírito para a sua convivência. Porém, ele vai estar gostando. É justamente isso que ele quer. Ele quer essa melhoria. Então ele vai comungar diretamente com esse espírito e não vai querer parar, porque é o objetivo dele. E assim, a gente pode colocar qualquer situação da vida. Esses parasitas, muitas vezes, eles não querem causar problemas. Eles só querem conviver com o encarnado para ter sensações físicas. Tá bom? Eu acho que assim ficou bem claro. Então, você pode ter sinais de que existe um parasita ali. Tá bom? E quando você tem sintomas, aí você já tem a obsessão. Tá bom? Então, sinais, alguns indicativos de que pode ou não haver algum problema. O que são sintomas? São os processos ativos. Já tem a alteração no organismo. Né? Na parasitose, é um processo passivo. Existe a influência de um parasita espiritual. Não há dano no organismo, apenas sinais indicativos. É o que nós vimos atrás. Na obsessão, o processo já se torna ativo. O parasita espiritual atinge o organismo humano, causando danos. Se torna também um processo patológico. Muitas vezes, inclusive, quando se trabalha uma desobsessão, o prejuízo no organismo pode ser tão grande que podemos até deslocar o espírito obsessor. Porém, o dano no organismo do encarnado já foi efetivado. E nessas condições, não tem o que reverter, não é? Nós temos alguns casos, principalmente nos livros de desobsessão, que fala de desobsessão, nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, nos livros do Divaldo Franco, tem vários livros escritos por espíritos que são especialistas em desobsessão.
Adolfo Bezerra de Menezes, não é? Então, eles descrevem de uma melhor forma como essa patologia acontece. Nós falamos sobre influenciação, não é? Então, vem uma questão no Livro dos Espíritos, onde Kardec com a preocupação sobre a influência, quer dizer, o direcionamento que os espíritos nos dão na nossa vida, ele pergunta o seguinte: nós somos influenciados pelos espíritos? Os espíritos respondem muito mais do que você imagina, ao ponto que são eles que vos dirigem. Quer dizer, os espíritos nos deram uma condição bem explícita de quê? De que nós, muitas e muitas vezes, somos conduzidos negativamente. Então, fica a pergunta: de que lado eu estou recebendo essa influência? Vai depender, a resposta irá depender de como é o seu comportamento, de como é o seu interesse. Essa é a principal questão. Então, nesse estudo lá da Anete Guimarães, que eu repito, é uma das melhores palestrantes, estudiosas, pesquisadoras espíritas que eu conheço, ela cita um estudo na Universidade de Stanford, que ele diz o seguinte, que de 20 pensamentos, não é? 19 são pensamentos negativos, um pensamento positivo. O que relata essa pesquisa? Essa pesquisa disse que o seguinte: o encarnado, nós, no dia a dia, nós temos mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos. E o que atrai um espírito? É justamente o pensamento. São as nossas escolhas. Então, aquela ideia de orar e vigiar vai de encontro a isso. O vigiar é justamente não cair nas artimanhas, nas armadilhas da nossa negatividade. Você pensar algo negativo é normal da nossa natureza, porém você alimentar esse pensamento, você estará atraindo para o seu campo certamente um parasita que vai afinizar contigo, tá bom? Então, essa é a questão, orar e vigiar. O que são as escolhas e a parasitose? É quando, através das nossas escolhas e tendências, nos unimos a um parasita espiritual. Acabamos de falar isso. Nem sempre será um mau espírito. Já falamos sobre isso também. Muitas vezes é apenas um amigo do copo, é um amigo da maconha, é um amigo do sexo, é um amigo do mal falar, da maledicência, é um amigo da alimentação desregrada, não é? É o amigo dos problemas financeiros que te joga para baixo, te joga em problemas financeiros, tá certo? Pode ser, inclusive, até um familiar seu. Não há problema. Um familiar seu, ele vive junto contigo, ele não sabe o que é o plano espiritual, ele não está conseguindo sintonizar com os bons espíritos, não é? E ele fica dentro de casa, ele fica junto com você, ele convive com você. Então, ele não é um mau espírito, não é? Ele simplesmente não sabe para onde ir, tá bom? E isso tudo vai depender das nossas escolhas. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia mostrar algumas imagens, né? Então, nós estamos vendo aqui o que se chama hoje de fotografia bioenergética, tá? Era a antiga fotografia Kirlian, agora tem outro nome, né? Mas pode chamar de fotografia Kirlian para vocês entenderem bastante. Eu trouxe esses dois exemplos aqui para mostrar para vocês o que significa essa afinidade e o que significa a repulsão de vibrações, né? Então, nesse caso específico, eu peguei essas duas fotografias para mostrar, primeiro, essa aqui, olha, essa primeira aqui, tá bom? Do site que eu tirei essa fotografia, eles fizeram essa fotografia de uma pessoa aplicando reiki numa outra pessoa, tá legal?
eu tenho a máquina Kirlian, eu já fiz vários experimentos fazendo passe magnético, fazendo meditação, olhando pessoas tomando passe antes e depois, como fica o campo dessa pessoa. Não vou explicar o que é aqui essa fotografia aqui, né? Eu quero só mostrar para vocês que é o seguinte, isso não é foto da aura, não é isso. Isso simplesmente é o campo eletromagnético do equipamento junto com o seu campo eletromagnético. Então isso energiza esse campo, né? Cria uma luz nos seus dedos, no seu dedo, a quantidade, e essa luz é impressa num filme fotográfico. Aí você manda revelar, você encontra isso. Então não estou aqui como o objetivo não é mostrar que cada ranhura dessa, cada formato, cada cor tem um significado. Inclusive é uma máquina homologada para fazer diagnóstico, tá bom? A bioeletrografia ela é homologada para fazer diagnóstico médico, tá bom? Então nós vamos ver aqui nessa primeira foto o que é essa interação. Nós vamos ver o campo vermelho de um dedo, aqui são 2 dedos, e o campo vermelho de um outro dedo. Você vê que os campos se interagem, eles ficam homogêneos. Então, o que isso significa? É para entender o que seria essa conjugação de fluidos, né? Essa conjugação de vibrações, conjugação de campos. Aí há uma total aceitação. Tá legal? Aqui, na segunda foto, nós vamos ver justamente aqui nesse meio, você percebe nitidamente que os raios, eles se repelem, tá vendo? Eles se repelem. O que isso significa? Não está havendo aqui, nesse momento, essa união de pensamento, essa união de vibracional, de campo. Os campos estão se repelindo. Isso, inclusive, a gente consegue ver, por exemplo, quando pessoas são afins. Há um casal quer ver se nós somos afins, então você bota os 2 dedos juntos lá, você bate a foto, você vai ver se vai ter uma interação ou uma repulsão. Não é? E aí, lógico, evidente, tem aí todo um diagnóstico, uma forma de você mostrar como as coisas estão acontecendo. Nesse caso específico, eu trouxe, não interessa o que estava acontecendo aqui, o que interessa é mostrar como é essa repulsão. Então, digamos que um parasita, ele te inocula vibrações, pensamentos, desejos. Você aceita aquele desejo, então você vai estar com o seu campo harmonizado com o dele. Se você não aceitar o desejo dele, a intenção dele, a influenciação dele, as suas vibrações irão se repelir. Ele não vai ter como acoplar, correto? Então, mais uma vez, os espíritos eles recomendam orar e vigiar. Não relaxem, tá certo, gente? Outra foto. Essa foto aqui fui eu que bati com a minha máquina. Essas 2 fotografias mostram 2 pessoas que estavam com parasitas espirituais, tá? Mais tarde eu vou mostrar para vocês como é a aura, como é o campo de uma pessoa saudável sem nenhum parasita. Tá legal? Vocês vão ver a diferença. Eu mostro essa diferença para vocês. Então aqui, o que vocês podem observar? Uma grande massa aqui, olha, nessa região vermelha, nessa foto, e todos os raios completamente desequilibrados, abrindo buracos aqui no que nós chamamos de corona. A mesma forma do outro lado, ó, nós vemos aqui algo bloqueando as vibrações, a energia de ser homogênea. Então, esse aqui é típico de pessoa que está acoplada com o parasita. Ele está ali e o seu campo não vibra da forma correta. Por quê? Porque ele está desequilibrando e ele já, nesse caso aqui, ele já acoplou.
ele já está chegando no corpo físico. Por quê? Porque cada falha dessa aqui, cada raio desse aqui representa uma coisa. Vou dar um exemplo. Esse raio que tem um pezinho de galinha, isso aqui representa já uma infecção, tá bom? Então, aqui já tem doença física. E dependendo do dedo que está tirando, é um local do organismo. É um equipamento muito interessante, tá? Para fazermos estudos da espiritualidade, estudos de espírito, sobre o espírito. É muito interessante esse equipamento. Se vocês puderem, adquira um para fazer pesquisas. Aqui eu coloquei uma outra fotografia. Eu tirei, essa aqui é uma ilustração, né? Eu tirei essa ilustração do livro Mãos de Luz, da autora Bárbara Breman. Então, é uma autora que não é espírita, tá bom? E ela fala sobre as cirurgias espirituais, os campos das pessoas. Então, o linguajar dela não é um linguajar espírita, então tem uma diferença. Mas também é bom para o espírita ler, para saber se interar com outras pessoas, saber falar outras línguas, é muito importante. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Mais uma vez, é a interação dos campos. Você vê aqui, nós temos um campo do operador, né? Esse operador está agindo no campo da pessoa que está deitada. Então, o que ele está fazendo? Harmonizando todo esse campo. E esses campos estão unidos, eles estão juntinhos. Essa é a ideia do que afinidade vibratória. Eu quis mostrar isso para vocês, para que não tivesse dúvida. Eu estou insistindo, inclusive, nisso, né? E essa ilustração fala o quê? É justamente uma pessoa, não é? Eu tenho duas mulheres com seus campos, e eu tenho a pessoa da direita, ela influenciando, jogando os tentáculos na pessoa da esquerda. O que ela está fazendo? Ela está tentando acoplar, não é? Tem um autor espírita, o Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno de Miranda, eu sempre misturo com Hermínio de Miranda, né? Manuel Filomeno de Miranda, que escreve por Divaldo Pereira Franco, tá bom? Excelentes livros, busque o livro deles. Falar de obsessão, desobsessão, excelentes livros, tá? Ele denominou os nossos erros, os nossos vícios, os nossos pensamentos negativos como plugs, não é? São uma ideia do quê? Eu tenho um plug onde alguém vem e acopla, liga o seu plug. Então, a ideia justamente dessa ilustração é a ilustração de plugs. A entidade está tentando ligar os seus plugs para quê? Para fazer a interação perispiritual e começar uma parasitose espiritual e, quiçá, chegar a uma obsessão, não é? Então, todo o espírito que quer a obsessão, ele já é um espírito maligno, não esqueçam isso. O parasita às vezes nem é, mas aquele que quer o mal, que quer chegar à obsessão, realmente esse já é um espírito maligno. Já está lá naquela classe 7, 8, 9, 10 que a gente viu. Então vamos falar um pouquinho dos sinais de sintonia com o parasita espiritual. Bom, Bruno, qual o sinal que me diz que eu posso estar com parasita espiritual? Lembrem-se, os sinais, quando nós falamos, são alterações, não está no corpo físico. Você sente alguma coisa, mas você não consegue definir essa coisa com clareza. Então, o primeiro sinal, o mal-estar, tá bom? Primeira coisa que você sente lá, você sente um mal-estar. Você não sabe aonde fica, você não tem uma coisa por dentro, que aquilo é um desconforto, tá muito indefinido. E isso fica
por muitos dias, né? Aquele mal-estar, aquela sensação ruim, um pressentimento ruim. E isso é um mal-estar. Você está sentindo um mal-estar. Você não sabe onde que aquilo... Você não sente uma dor num determinado local, não é? Você não tem, olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Não, você tem um mal-estar. Uma sensação horrível. Uma tristeza que não para. Uma sensação de angústia. Esse é um dos sinais, tá bom? Segundo sinal, o mau humor, né? O que é o mau humor? Você fica com neurotransmissores de nível bem baixo, por exemplo, a serotonina. A serotonina vai baixando. Logo, você passa a não sentir alegria, a não sentir, não é, vontade de viver. Você começa a ficar com mau humor, tá? Os estímulos não te... As coisas muito alegres, você fica, tô feliz. E as coisas muito tristes, você, tô muito triste. Então você fica uma pessoa mal-humorada, né? Esse é um sinal muito importante que a gente não pode desprezar, não. Quando a gente começa a ficar apático, sempre de mau humor, se você junta com o primeiro mal-estar e o mau humor, você tem 2 grandes sinais de que há uma provável parasitose. O terceiro sinal é a irritação, né? Você pode perceber que a pessoa está irritada. A pessoa fica irritada, mas ela não perde a linha, não é? Vocês já passaram por isso, né? Você tem aquela irritação, você está... Nossa, essa pessoa está me irritando muito, essa pessoa está me tirando do sério, mas você se controla. Você mantém o seu controle. Então, esse é um terceiro sinal, né? Você fica com o seu limite ali de tolerância baixo, mas você não perde a compostura. Terceiro sinal. Vamos ver o que isso significa. Se você tem esses 3 sinais, mal-estar, mau humor, irritação, e não está doente, você não está doente, você não está com nenhuma dor, o que acontece? Por que a gente fala assim? Porque uma pessoa com dor, né? Ela perde o prumo. Então, se você está doente, está com uma dor séria, então você já não pode colocar isso como um fator que, pode ser que eu estou com uma parasitose. Não, você está irritado, você perdeu a paciência porque você está com uma dor intensa. E ninguém com uma dor intensa fica sorrindo o tempo todo, tá bom? Se nada está acontecendo anormal na sua vida, você pode ter algumas opções, né? Você pode aí procurar um psicólogo, tá bom? Procura um psicólogo, uma terapia. Pode ser que você esteja precisando de uma terapia. E todo mundo precisa de terapia. Uma das melhores coisas que existe é você fazer terapia, tá? Encontrar um bom psicólogo e fazer todo um trabalho com ele. Encontrar as suas sombras, definir na sua vida prioridades, aprender a seguir, se amar, seguir a sua intuição. A terapia, o psicólogo, eu considero como um dos profissionais do futuro, assim como a nutrição, né? O psiquiatra, você pode procurar um psiquiatra também. Lembrem-se, lá da CIS-10, ele vai fazer uma verificação, poderá até pedir exames para saber os seus níveis de neurotransmissores, para identificar se há uma depressão, né? Aí a gente sabe que a depressão mexe com noradrenalina, mexe com uma série de hormônios, né, cerebrais que precisam ser trabalhados. Se você não tem problemas com psicólogo, psiquiatras, você provavelmente, nesses 3 casos, você pode ter uma parasitose espiritual, sim, tá bom? Então, você precisa, se você tem esses 3 sinais, você precisa estar redobrado. Você precisa resolver isso. Isso não pode seguir mais adiante, tá bom? Vamos seguir. Quando estamos sintonizados com um parasita espiritual, estamos obsidiados, Bruno? Como nós falamos, né? Quando estamos sintonizados, nós estamos doentes? A resposta, nem sempre.
cada caso deverá ser analisado de uma única forma. É o que nós acabamos de falar ainda há pouco. Cada caso é um caso, né, gente? Não dá para você generalizar nada. Então, não é porque você está com uma irritação que você está sofrendo uma obsessão, uma parasitose, coisa desse nível, né? Bom, na parasitose não significa que você está doente, mas poderá ficar. Por que poderá ficar? Simples. Se você fica muito tempo com um parasita, essa parasitose, ela provavelmente vai evoluir para uma obsessão, tá bom? E aí o processo que é passivo, você só sente os sinais, você vai passar para um processo ativo, você vai começar a sentir fatores orgânicos, vai começar a sentir sintomas, tá bom? Então, isso é uma das características da evolução espiritual, da parasitose. Nós vamos ver o seguinte, como nós falamos, né? Alguns espíritos eles só vão ficar na parasitose, eles não têm interesse nenhum em te maltratar, vão até te ajudar. Outros, ele já tem pensamentos escusos, ele quer te maltratar, ele quer fazer uma violação na sua integridade, tá certo? Quando essa parasitose se transforma em obsessão? Quando o mal-estar, que é um sinal indicativo, se transforma em um sintoma. Olha que bacana. Dependerá da pessoa, né, conforme suas fraquezas espirituais. Vamos falar um pouquinho dessas fraquezas espirituais aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho das fraquezas espirituais. Bruno, o que são essas fraquezas espirituais? Assim, em palavras muito rapidinhas, cada pessoa, depende de cada pessoa, ela vai ter no seu organismo pontos fracos, aonde as doenças elas se apresentam com mais intensidade num determinado órgão. Isso é muito interessante, né? Porque cada um tem uma característica, cada um tem o que eles chamam de fraquezas perispirituais. Dependendo de suas ações do passado, dependendo da integridade do teu perispírito, dependendo de como você se mantém, a sua mente se mantém equilibrada ou não, as cargas nefastas que entram no perispírito, né, as vibrações deletérias, ela entra no perispírito e do perispírito ela vai ser descarregada para o organismo. São toxinas. E essas toxinas, elas vão atingir os nossos órgãos mais fracos. Então, para cada pessoa, poderá acontecer coisas diferentes. Não significa que vai acontecer coisas iguais, não. Tem dito popular que diz assim, a pessoa que tem um ataque de raiva, ela fica verde de raiva, né? Então, sinalizando que a raiva, além de afetar o coração, ela faz o fígado, né, a vesícula biliar, jogar bile no sangue, que vai desorganizar bastante todo o organismo e o coração. Então, ela vai ficar verde de raiva. Ela ficou verde de raiva. Isso é um dito popular que tem um sentido, né? Mas não significa que todo mundo que tiver um ataque de raiva vai ter problema no fígado ou problema no coração. Tudo vai depender da onde é a sua fraqueza espiritual. Então, isso é o que ele fala das fraquezas perispirituais. Acho que vocês entenderam, né? Vamos voltar aqui. Mal-estar, né? É o segundo sinal indicativo, né? Que está colocado. O mal-estar, ele está no perispírito, como nós falamos. Você não sabe o que você está sentindo, você está tendo um reflexo dessas vibrações deletérias. Elas estão penetrando o seu perispírito e você está sentindo isso, tá bom? Quando ela chega no corpo físico, no ponto mais fraco, o mal-estar ele vai ser transformado em sintoma, não é? Ele vai ser transformado em doença. Esse mal-estar seu, ele vai passar a ter sintoma, tá certo? Por quê? Porque as vibrações alcançaram o corpo físico. Então eu tenho um exemplozinho que diz assim, a anemia poderá ser um dos primeiros sintomas, porque as hemácias são células frágeis. Então o que acontece?
Quando essa vibração deletéria chega no campo físico, ela vai para a corrente sanguínea. E as hemácias são as primeiras a serem afetadas. E nisso, nós vamos falar lá no mito do vampiro, não é? Nós vamos falar do mito do vampiro que suga o sangue das vítimas. O vampiro nós vamos ficar lá para o final, mas é um mito que diz que o vampiro suga o sangue. Então é uma analogia. Quando há uma parasitose espiritual, uma obsessão, a pessoa fica anêmica, né? Sigamos. Dei uma olhada para ver se ainda está gravando lá. Bom, o que era mau humor se transforma no processo ativo. Começa você ter mania de perseguição, todos são contra mim, você não gosta de mim, né? Então, nós vimos que o processo da obsessão, o que é? O obsessor, ele vai isolar a pessoa que ele está obsidiando. O parasita vai querer isolar aquela pessoa. Preste atenção. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, ela é estudiosa, uma pessoa boa, de repente, essa pessoa começa a mudar o seu estado psicológico. Ela, de uma pessoa boa, ela começa a ser agressiva, ela começa a estar muito irritada, para de estudar, só começa a se drogar, ela muda completamente o jeito dela. Então, o que isso está acontecendo? Esse parasita, ele entrou no campo, está dominando já, está chegando numa fascinação e está mudando a personalidade daquela pessoa. Aquela pessoa está começando a entrar e talvez chegar numa subjugação. Veja como é o modo operandi dessa turma, né? O encarnado, ele passa a ter uma monoideia. O que o desencarnado está procurando? O fluido, né? O fluido vital. Para quê? Para sentir as sensações físicas, mas ele só pensa nisso. O interesse dele é esse. Ele não está preocupado em estudar, ele não está preocupado em trabalhar, ele não está preocupado em ser uma boa pessoa e melhorar a sua moral. Quando ele chega no campo do encarnado, o encarnado passa a viver essa influência. Ele começa a viver a monoideia do parasita. Aí nós vamos ver esse fenômeno aí, que nós vamos ver pessoas mudando completamente. Falando, nossa, aquela pessoa era de um jeito, olha como ela está agora. Não é? Então, são esses sinais. Ele fala, para uma pessoa parasimpática, quer dizer, uma pessoa que é quieta, ela vai começar a ter depressão, ela vai começar a ter desinteresse, ela vai começar a ter aquela falta de estímulo. Para uma pessoa que é muito agitada, muito simpática, né? Ela vai começar a ter essas manias de perseguição, esses delírios, ela vai estar muito ativa, não dorme. Então, mais um sinal grave no processo, né? São os sintomas. Aí o parasita já virou obsessor. A irritação você responde aos estímulos, né? Você consegue chegar no limite de tolerância. Mas quando ele se transforma num processo ativo, o que acontece? Você começa a agredir, né? Você já não tem mais a tolerância baixa, você não se segura mais. O que você faz? Você parte para agredir as pessoas, você não tem mais controle sobre essa emoção. Então, é um sinal. Nós vimos que esses 3 sinais viram 3 grandes sintomas, 3 grandes problemas. Com isso, você percebe que a parasitose já está chegando mais fundo. Vamos seguir. Esse aqui nós já falamos. Tá, isso, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Como é que se inicia essa parasitose, né? Você está lá, bacaninha, vivendo sua vida, e um espírito, devido a problemas que ele tem com você de vidas passadas, ele se liga a você. Então, essa é uma das piores. Isso é o início da obsessão, uma das piores, né? Por quê? Porque você fez algo errado com ele. Tá certo? Então, ao fazer algo errado com alguém, você não tem proteção contra essa pessoa. Vou falar um pouquinho mais aqui. Espera aí.
Vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando você comete um erro com alguém, uma falha com alguém, você já está em dívida moral com essa pessoa. Então, você tem um limite muito baixo de proteção para com essa pessoa. A não ser que você, no seu erro, que você compreenda esse erro, que você saiba que errou, está trabalhando para melhorar, pediu perdão, aí você já não tem mais esse limite, essas brechas. Mas nesse caso em especial, que é a principal causa da obsessão, que é o ódio, não é? Você cometeu um erro, a outra pessoa está te odiando e você, por algum motivo, ainda não resgatou isso, ainda não tem defesas morais para isso. Então, automaticamente, você já tem os plugs, ao qual esse espírito, ou os espíritos, acloparão, né? Eles te pegarão com maior facilidade. Vou dar um exemplo aqui, mas eu gosto de dar exemplos bem corriqueiros do nosso dia a dia, né? O ditado popular diz assim: praga de mãe pega com mais facilidade. Peraí, praga de mãe? O que é isso, Bruno? O que você está falando? Né? Quando alguém roga uma praga para você, o que é isso? Aquela pessoa está pensando uma coisa ruim para você, ela quer uma maldade para você, é só isso, tá bom? Mas assim, se é uma pessoa que você desconhece, você não tem nada a ver com isso, o que acontece? Pode rogar a praga que você quiser. Mas, por exemplo, se for a sua mãe, se for uma pessoa que você ama, que está muito chegada, e você tem fragilidades morais de aceitação para com essa pessoa, não é? A indução, aquela sugestão dada, porque uma praga é uma sugestão, ela entra como uma hipnose, tá? André Luiz, ele fala muito no mecanismo da mediunidade, como funciona essa questão da hipnose. Então, é uma sugestão elegida e aceita. A partir do momento que você aceita, todo o seu sistema vibracional, ele se molda para aquela realidade que você aceitou. Então, assim, quando a crença popular de a praga de mãe pega mais rápido, o que significa? Você aceita aquela sugestão e a partir do momento você acredita que aquilo é possível. A partir do momento que você acredita que aquilo é possível, o seu organismo vai criar aquela situação, tá bom? É só isso. Então, quando você tem uma falha moral, um erro moral com alguém, esse alguém, ele tem uma certa ascendência em cima de você se você ainda não se recuperou. Por isso, a parasitose, a obsessão, ela começa com a parasitose de vidas passadas. Aquele espírito, ele só quer te fazer maldade. E você não tem tanta força moral para impedir isso. Você vai precisar de ajuda. É isso que fala essa questão da parasitose de vidas passadas. Vamos voltar lá para ver o próximo. Processo de parasitose simples. Bom, nós já falamos sobre isso. A parasitose simples é nada mais do que o espírito, ele quer o seu fluido vital. É a única coisa. É como dizer, a companhia do copo, viciado. Não vamos repetir isso, não. Já falamos, né? Vamos para frente agora. Agora está bem entendido isso. É a parasitose simples. Precisa de ajuda? Precisa, porque se você deixar, a coisa encrenca, né? Fizemos um quadrozinho aqui para a gente seguir, né? Tudo começa com a sintonia com a afinidade dos desejos. Depois vem a ligação mental. Depois, os primeiros sinais da parasitose, o mau humor, não é? A irritação, tá certo? Aqueles 3 sinais. O mal-estar, o mau humor, a irritação. Depois, quando isso desce do perispírito, ele vem com os processos obsessivos, que é a ligação mais física. Cria-se os sintomas, né? Vem a mudança de personalidade, porque você já está começando a uma fascinação e uma subjugação, as doenças, mania de perseguição, agressividade. Então,
um quadrozinho para a gente entender esse processo. Bom, aqui eu tinha falado para vocês do campo saudável. Então vocês veem aqui, o que é um campo saudável? É um campo completamente fechadinho, com as vibrações inteirinhas. Essa pessoa, ela está com as vibrações emocionais, com as vibrações mentais, todas equilibradas. Essa pessoa está com uma saúde perfeita. Já do lado nós temos um campo com parasita. Ele está acoplado aqui, esse vermelhão aqui é um parasita, ele está simplesmente sugando todas essas energias aqui, ó. Ele está desequilibrando tudo nesse encarnado. Então, só para vocês verem essa diferença, né? Quando você é vidente, é muito mais fácil, mas nem todo mundo é vidente. Então, essa máquina, ela é bem útil, tá? Vamos mudar um pouquinho o nosso assunto agora? Agora nós vamos falar do vampiro, do vampirismo, né? O que é o vampiro e o vampirismo, né? O vampiro e o vampirismo nada mais é do que um parasita e a parasitose, tá bom? Só que nós conhecemos mais vampiro e vampirismo por causa dos filmes, não é? Os filmes são bem característicos disso. E o espírita conhece o vampiro e o vampirismo através de livros, como, por exemplo, do André Luiz, que dá uma definição que é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias. Nada mais é do que um sanguessuga, né? Tudo que nós falamos antes serve para o vampirismo. São espíritos ociosos, apegados a certas emoções materializadas, que vão buscar nos encarnados tudo que eles precisam para seguir os seus vícios, tá bom? E enquanto o encarnado não sair dos seus vícios, ele estará com um vampiro, com um parasita do lado. Por que o Bruno, se o vampirismo é a mesma coisa que a parasitose, por que você está repetindo, então, esse assunto? Não é? É porque eu quis trazer o entendimento do mito do vampiro, né? Esse mito do vampiro, que nós conhecemos lá do Conde Drácula, na Romênia, ele vai muito mais além do que isso, tá certo? Ele vai muito mais além do que isso. Temos aí um livro chamado Romance de uma Rainha. Eu li muito tempo esse livro, de um autor espiritual chamado Rochester. E ele fala justamente de um caso, como começa o vampirismo, de um príncipe que ele tinha em vida manias de tomar sangue, não é? Devido aos um magista que tomava conta, um feiticeiro que orientava, né? Então, quando ele desencarna, ele continua com esse vício. Só que ele tomava o sangue para ter a vitalidade. E nós sabemos, não é, que os cultos a Moloque, as imolações, os sacrifícios, eles eram voltados para quê? Para alimentar os espíritos de fluido vital, para que eles se transformassem e ficassem mais materializados. Ficando mais materializados, eles tinham uma ação mais forte na matéria. É por isso que se faziam os sacrifícios lá, não é? Com intenções malévolas. É claro, tinha aqueles que faziam sacrifício pensando, dando para Deus lá, mas o Deus, muitas vezes, por exemplo, o Deus Moloque é Deus de guerra. Eles queriam o quê? Espíritos os orientando para a guerra mesmo, para fortalecê-los na guerra. Então, por isso, eu quis trazer esse mito do vampiro, né? Essa narrativa do vampiro. Vamos ver mais ou menos o que diz essa narrativa, né? Mito do vampiro.
Os vampiros têm diferentes características de diferentes etnias e épocas. Apresentam ao menos um traço em comum: o apetite por sangue, que se traduz por fome de fluido vital. Esse é o primeiro mito, é a primeira coisa que nós entendemos. Que o sangue, na verdade, na história do vampiro, nada mais é que o fluido vital. Por isso nós falamos que as entidades sugam o sangue. Por quê? Porque os venenos espirituais que o encarnado absorve através do perispírito dessas entidades vão direto para a corrente sanguínea e, lógico, destroem as hemácias, causando uma anemia. Então aquela pessoa fica sem sangue, tá bom? Vamos começar a entender, fazer essas analogias, tá bom? Os vampiros lendários só podem entrar na residência de alguém se for convidado pelo dono da casa, né? Lembram nos filmes, né, de Boris Karloff, para quem já tem uma certa idade como eu, né? Então, o vampiro ele nunca consegue entrar na casa da pessoa se aquela pessoa não o chamar, tá bom? Então, por esse motivo, eles mostravam que o vampiro hipnotizava a pessoa, eles tinham o poder de dominar a mente da pessoa. Para quê? Para aquela pessoa abrir as portas da casa dela para o vampiro entrar, né? Então, como é que é uma analogia que nós fazemos? Os vampiros, na realidade, os parasitas, na realidade, o que eles fazem? Para eles obterem a sintonia mental, eles precisam ter as brechas morais. Essas brechas morais são os nossos vícios, as nossas mazelas, não é? Então, aí está a analogia, que para que ele entre no nosso campo, ele precisa ser chamado, ele precisa ter um convite. Olha que bacana como essa mitologia, esse mito do vampiro estava ensinando muito mais do que a gente imagina. Vamos seguir. Os vampiros lendários têm medo da luz do sol, por medo de serem destruídos por ela. Então, não é assim? O vampiro ele entra lá e pega no sol e se derrete, se destrói, queima. Não é? Então o vampiro não pode ir na luz do sol. Qual é a analogia moral dessa imagem da luz do sol? É a conduta moral digna da pessoa. Então toda entidade má, parasita, obsessor, todo aquele que quer maldade de alguém, ele vai fugir de uma pessoa moralizada. Ele vai querer distância. Por quê? Porque se ele chegar perto dessa luz moral, ele provavelmente vai ser doutrinado, ele vai ser colocado numa posição em que ele tem que rever esse valor. E ele não quer, para ele está bem, ele continua assim, né? Principalmente se ele está com ódio. Então, o medo da luz do sol é o medo da dignidade moral. Sigamos. Os vampiros lendários transformam quem morde em vampiros. Os vampiros reais, ao obsidiarem alguém, o transformam em um reflexo de si mesmo. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. O que é que nós vimos há pouco? À medida que a parasitose ela vai tomando vulto, entra numa obsessão e numa fascinação, o encarnado começa a viver as ideias do desencarnado. Transforma um reflexo de si mesmo. Não é? Então, transforma, quando o vampiro morde, ele o transforma num vampiro também. Então, muito, muito bacana essa analogia.
Os vampiros lendários não veem o próprio reflexo no espelho. O espelho simboliza a inversão de imagem. O vampiro espiritual é incapaz de perceber o seu reflexo no espelho. Ou seja, no que lhe é oposto a si mesmo. Não reconhece o bem, o amor, o perdão. Enxerga apenas a sua necessidade. Outra coisa muito legal, né? Então, o vampiro não se vê no espelho. Ele não consegue enxergar o contrário do que ele precisa viver. Ele só consegue enxergar a sua única necessidade. Ele não vê que ele precisa melhorar. Ele não vê que ele precisa mudar. Ele foge da luz do sol, né, da luz moral, porque ele não quer mudar, não é? Outra analogia perfeita. Os vampiros lendários fogem da cruz, pois essa os enfraquece, né? Os vampiros reais afastam-se de quem tem senso moral elevado. Pode-se dizer que fogem do que a mensagem moral de Jesus representa, pois essa pode modificá-los. Mas uma analogia também com as questões morais da luz do sol. Ele foge da luz do sol, ele foge e é destruído pela cruz, né? A mensagem moralizante de Jesus Cristo. Os vampiros lendários são mortos com uma estaca fincada no coração. Os vampiros reais deixam de sê-lo quando o amor entra em seus corações, tal como uma estaca. Isso talvez seja uma das analogias mais bonitas que a gente pode ter nesse mito. Quem já vivenciou situações, sejam médiums ou não médiums, sejam pessoas boas, toda pessoa boa que quer o bem de alguém, que está vendo a destruição de uma pessoa, que às vezes você até viu nascer, né? Você acompanhou a trajetória daquela pessoa, ver quando o bom pensamento, os sentimentos, a oração constante consegue quebrar aquela carapaça, consegue quebrar aquele envoltório perverso que faz com aquele ser cada dia fique pior. É algo fantástico. Conseguimos amigos, amigas para a eternidade. Então essa analogia é de fundamental importância, né? É quando o amor entra no coração desse ser. Então é a estaca que destrói o mal. Tá bom? Vamos fazer agora uma reflexão. Nós vamos falar agora sobre como é que eu reconheço um vampiro encarnado. Existe vampiro encarnado? Existe parasitas encarnados? Sim, existe bastante. Então isso eu tirei das experiências que nós temos no dia a dia, de atendimento fraterno, convivendo com pessoas, pesquisando também em livros, na internet. E a gente foi catalogando alguns fatos e que nos chamam muito a atenção e que podem nos alertar. Então eu preferi, como nós estamos falando de médiums, e nós estamos entendendo como no último vídeo sobre obsessão, nós vamos falar assim, como não chegar, né, à obsessão, como nos proteger disso. Então,
Uma delas é reconhecer quando a gente está lidando com um vampiro não só desencarnado, mas encarnado também. Então nós colocamos aqui, esses vampiros, normalmente, eles se chegam a nós como se fossem amigos. Como eu falei uma vez, o mal, ele nunca vai se apresentar feio pra gente. Ele sempre vai ter palavras bonitas, discursos bonitos, vão nos convencer para depois se apresentar naquilo que eles desejam de real, tá? Então, o que acontece? Esses vampiros encarnados, eles vampirizam a nossa autoconfiança, a confiança que nós temos em outras pessoas, não é? Quantas vezes aí a gente já viu pessoas que sofrem, por exemplo, de amor, né? de desilusão amorosa. Inclusive, é um dos grandes fatores da obsessão, do ódio, é a desilusão amorosa. E aquele ser que sofre a desilusão amorosa, que abriu o seu coração e sofreu essa desilusão, ela perde a confiança no ser humano. Aí ela diz, eu nunca mais entregarei o meu amor a ninguém. Correto? Ela vai causar problemas nela, né? Nós vamos ver isso quando a gente estudar passes magnéticos, o problema que isso causa. Mas causa muitos problemas. Mas é um exemplo da autoconfiança que você perde, da confiança que você perde em outras pessoas. O vampiro atua como a arte de escravizar psiquicamente uma vítima, de forma a eliminar sua vontade e assumir total controle sobre a sua vida. A chantagem emocional é muito utilizada para esse fim. Preste atenção, a chantagem emocional. Se você tem pessoas que fazem chantagem emocional contigo, fiquem de olho. Eu tenho aqui escrito, Lavei, me perdoem, eu não sei se a pronúncia do sobrenome dessa pessoa é Lavei, tá? Então, se vocês souberem, depois me digam. Eu não quis procurar muito, não. Eu sei o seguinte, essa pessoa, esse Lavei, ele é um satanista. Ele criou a Bíblia de Satã. E eu fui buscar a informação de que ele colocou sobre esses vampiros encarnados. Olha o que uma pessoa que tem uma ideia de fazer uma Bíblia de Satã, tá legal? Ele fala sobre os vampiros encarnados. Olha só o que ele falou. Muitas pessoas que caminham sobre a terra praticam a arte requintada de fazer os outros se sentirem responsáveis e mesmo em dívida para com eles, sem causa nenhuma. Olha essa frase. Esse senhor, ele resumiu perfeitamente a ação do vampiro. E a ação do vampiro encarnado, principalmente. São pessoas que têm uma arte requintada. Então, eles são treinados para isso. Psicopatas, né? Pessoas muito mal intencionadas. Eles querem fazer você sentir remorso, você se sentir responsável por atos que você nem às vezes nem cometeu. Você ter dívida para com eles sem você ter essa verdadeira dívida, né? Então, você encontra aí pais, né, que falam para os seus filhos, puxa vida, eu fiz tanto por você, agora você não vai fazer por mim? Isso é uma chantagem. Um pai e uma mãe verdadeiros pais, eles fazem de coração aberto. Não significa que o outro tem que retribuir. Correto? Quando você faz uma ação e quer que o outro retribua e joga isso para o outro, isso se torna uma chantagem, né? Então nós temos que prestar atenção. É isso que nós falamos sobre a praga da mãe, não é? Essa representação que nós fizemos. Quando aquela pessoa joga em você algo de negativo para fazer você se sentir em dívida. E nesse caso, você aceita isso e você acaba se prejudicando. Então, essa é a arte requintada
que um vampiro utiliza. Opera sobre as asas da necessidade, da moralidade, da religiosidade e da cobrança de gratidão. E suas vítimas são mais comuns são as pessoas honestas e responsáveis, que possuem um senso de obrigação a cumprir. Atinge as pessoas cuja ideia de obrigação é maior do que o amor próprio, a autoestima e o autorrespeito. Eu preciso parar um pouquinho e falar mais sobre esse ponto para vocês, tá bom? Então, é fato. Nenhum predador vai atacar um ser mais forte, não é? Ele vai atacar um ser mais tímido, um ser mais fraco, um ser que se traduz aqui para nós numa pessoa extremamente honesta e responsável, mas ela tem um senso de obrigação maior do que a sua autoestima, o seu próprio respeito. Isso acontece muito. Quantas pessoas amargam decepções desnecessárias porque quer auxiliar o outro, mesmo aquele outro declaradamente dizendo que vou te prejudicar. Então isso também é de uma valia muito grande. Como é que um predador ele funciona? Ele roda, não é? Ele vai buscar dentro de uma manada, por exemplo, qual é o animal mais fraco. Quando ele identifica o animal mais fraco, o que ele faz? Ele vai para afastar aquele animal da manada. Por quê? Assim essa manada não vai poder protegê-lo. E aí ele vai e pega a sua presa. Trazendo uma analogia nossa. Por exemplo, por que os espíritos tentam afastar as pessoas boas dos seus obsidiados? Ele está o quê? É o predador que está afastando a sua presa da manada. Nós estamos dentro de um centro. Nós estamos lá no nosso centro espírita. O centro espírita ele é constantemente atacado por espíritos perversos, querendo destruir o trabalho. Qual é o grande sinal da penetração dessas equipes? É justamente quando eles conseguem afastar um médium da equipe, não é? Ele começa a induzir esse médium a se afastar. É o comportamento do predador, correto? Então, aquela pessoa que tem esse senso de obrigação para com os outros, mesmo ela se prejudicando ao máximo, né? Vai ser muitas vezes visada por esses espíritos de vampiros, né? Eles vão querer buscar as pessoas boas para fazer o que eles querem. Então, as pessoas boas, além de serem boas, elas têm que vigiar. Jesus Cristo falou isso, não sou eu que estou falando não, tá? Bom, como sempre, há uma ameaça velada e sutil por parte do vampiro, né? Ele insinua e você aceita, tá bom? Quando você quer ser prejudicado, né? Vai ser prejudicado. Você, por exemplo, alguém ameaça infernizar a tua vida. Você não vai fazer o que eu quero, eu vou te infernizar. Tá aí alguém que está querendo gerar medo em você. Para quê? Para ele poder te dominar emocionalmente, tá bom? Terminar o relacionamento, isso é típico, né? Aquela pessoa fragilizada, boazinha. Eu vou terminar com você então. Se você não está querendo fazer aquilo que eu desejo,
aquilo que eu quero, eu vou terminar com você. Aí você ama, você não quer criar dificuldade no relacionamento, você cede. E aí essa pessoa vai crescendo, vai crescendo. Ele vai estar sugando a sua vitalidade. Alguém pune a si mesmo, entra em depressão e adoece. É justamente, eu fiz um erro. Alguém insinua a você que você fez um erro. E você, ai meu Deus, eu fiz isso. E você acaba adoecendo por causa daquela culpa imaginária. Não é assim o nosso comportamento. Se você errou, errou. Conserta. Não é? Trabalha para consertar. E nós estamos aqui para quê? Para testar, não é? Nós não estamos aqui para ir para frente. Se eu soubesse, eu não estava aqui. Se você soubesse, você não estaria aí. Correto? Então, nós precisamos fazer. E para fazer, você vai errar algumas vezes, você vai acertar outras vezes, vai errar mais do que acertar. Isso é natural da vida. Isso não cria, como as pessoas falam aí, karmas. Isso não cria. Isso cria experiência. E experiência para ser vivida. Isso chama-se livre-arbítrio. Você tem que fazer, você tem que escolher, você tem que aprender a escolher. A doutrina espírita ensina isso. A autonomia que você tem nos seus atos. Então não é, se você errou, errou. Conserta, dá o seu jeito. Não vá ficar em depressão por causa disso. Senão, você vai adoecer e vai cair nas garras desses seres, né? Alguém que sempre quer impor a sua vontade, nós falamos isso lá acima, né? Ele vai usar aquele jeitão de que, se você não fizer o que eu quero, aí eu vou terminar meu relacionamento, você não vai ter o que você quer, e por aí vai. Alguém sempre ignora os seus sentimentos, né? Isso aí é típico, né? Que se dane você. A pessoa não está preocupada com o que você acha, o que você sente. Ela quer o que ela quer. O que você acha que você sente é problema seu. Ela não quer dividir nada, isso é o egoísmo. Então vem a negociação perde e ganha. Vocês vão ouvir falar nessa negociação perde e ganha no próximo vídeo. Alguém lhe oferece dinheiro ou presente para comprá-lo. Então a pessoa é venal, né? Alguém sempre lhe acusa de maldade e outras coisas semelhantes. Isso aqui é aquela coisa do diminuir a sua autoestima. Ele está sempre te acusando. Você está feliz. Aconteceu uma coisa tão feliz com você que você está super alegre. E a pessoa te acusa por você estar alegre por causa disso. Olha, você não está sendo humilde, porque o humilde não pode ser feliz assim como você está. Você está mostrando orgulho. Que nada, essa pessoa está querendo que você jogue para baixo para ele sugar você. Seja feliz. Quando você acerta, fique feliz. Quando você vivencia uma situação muito boa na sua vida, seja feliz. Sorria, vibre. Não precisa você humilhar ninguém por isso, mas sinta-se feliz. Se você faz um bom trabalho, se você está numa equipe mediúnica, por que você não vai ser feliz se o trabalho for bom? Você tem que ser feliz. Não dá para no trabalho você sair dando gargalhadas e tal, mas você tem que estar feliz, você fez o seu trabalho, não é? Isso não é orgulho. Isso é você estar sempre posicionado naquilo que você sabe que você é. Então, vamos seguir. Bom, aqui eu comecei a colocar alguns tipos de vampiro, né? O vampiro cobrador é aquela pessoa que vive te cobrando o tempo todo. Não interessa o que você faz, ele vai te cobrar. Ele vai cansar de te cobrar. Para quê? Para imputar em você culpas. Abrir brechas morais para poder botar os tentáculos lá, tá bom? O vampiro crítico é aquele que, esse aí é típico, né? Você não pode fazer absolutamente nada, ele só quer te criticar. E nunca critica com coisas boas, né? Sempre critica para jogar você para baixo, tirar a sua autoestima, né? É a ideia dele. Quando você fica com a autoestima baixa, é muito mais fácil dele sugar suas energias. Então, cuidado com pessoas que te criticam o tempo todo. Aceite a crítica boa. A crítica ruim entra aqui e sai por aqui, tá bom? Analise para ver se é boa ou ruim. Não se jogue para baixo por críticas desnecessárias, que vão fazer você se tornar uma pessoa mais infeliz.
O vampiro pegajoso, né? É aquele que não desgruda de alguém, né? Vocês já tiveram isso? A pessoa não deixa você em paz. Fica colada em você e não deixa outras pessoas chegarem próximo a você. Isso é muito ruim. Às vezes você até já deixou claro para a pessoa, olha, por favor, me dê espaço. Mas aquela pessoa não está muito interessada em te dar espaço, não. Quer tirar você do prumo e ganhar na insistência, né? O vampiro esponja. O vampiro esponja é ótimo, né? O vampiro já é uma esponja, né? O que acontece? Ela se acredita, é como o pegajoso, né? Ela se acredita dona da pessoa e não deixa que outras pessoas se aproximem dela. Ela tenta isolar, que você é minha. Então, começa com aquelas crises de ciúme, você não pode olhar para um lado, não pode olhar para o outro, me dá o telefone, eu quero ver com quem que você está falando, você está falando com um amigo ou com uma amiga, e isso é o suficiente para causar problemas. Então, a pessoa está sempre querendo isolar outras pessoas de você, não quer que você interaja com outras pessoas. O vampiro bajulador, né? O que é o bajulador? É aquele que está sempre nos exaltando, está sempre dizendo que nós somos os melhores. O puxa-saco, né? Em linguagem humana. Essa pessoa está sempre alimentando o nosso ego. E nós vamos gostar, então nós deixamos essa pessoa do nosso lado. Mas ela está sempre se espelhando na gente. Ela nunca vai para frente sozinha. E muito provável pode nos jogar para baixo. Tá bom? O vampiro tagarela, isso aqui eu botei que é bastante interessante, que é aquela pessoa que fica falando, mas ela não quer uma comunicação com você, ela só quer desabafar com você o tempo todo, só quer falar o tempo todo. Já aconteceram com vocês? Você pega o telefone, 2 horas da manhã, a pessoa te liga e fica falando dos problemas dela, tal, fala 2, 3 horas, depois ela sai muito bem, né? Não deixa você falar. Mas fala, e depois ela fica bem e você fica completamente esgotado. Foi uma maneira dela se ligar no seu campo e sugar o seu fluido vital. Então, também nós temos que ficar de olho nessas pessoas que são tagarelas, mas não deixam você se comunicar, não quer ter uma comunicação, não quer ouvir aquilo que você tem para dizer. Correto? Quando é a hora de você falar, ela interrompe, não quer ouvir. E quando você fala, ela fica aborrecida, porque não é o que ela queria ouvir. Muito interessante esse tipo de pessoa, né? Acho que vocês já tiveram experiências. Isso é corriqueiro. O mais corriqueiro é o lamentoso, né? O lamentoso, ele reclama de tudo. É aquela pessoa que, como você tá? Eu tô muito mal, eu só tô vivendo isso. É hipocondríaco, não é? Com mania de doença, mania de tá tudo ruim. Eu uma vez tive uma experiência muito interessante. Essa experiência eu sempre conto quando eu tenho assim pessoas que estão fazendo curso comigo de mediunidade, eu sempre conto essa experiência, né? Eu encontrei uma vozinha muito bonitinha, cheirosinha, tal, e a gente fazia tratamentos em maca com fluidoterapia. E essa vozinha chegou lá, eu moro numa casa que é muito úmida, tal, não sei o quê. A descrição dela era uma mansão nesses lugares onde tem muito mato, assim, né? É uma casa que deveria ser muito luxuosa. Por fim, ela tanto reclamar, eu fui cedendo aquela emoção, de repente eu senti grudar no meu plexo, não é? Algo grudou no meu plexo. E aquilo foi extremamente incômodo. Eu levei um tempo, pelo menos uns 15 a 20 minutos, e pedi ajuda para tirar, como se fosse um tentáculo grudando no meu plexo solar. Quer dizer, a vozinha era uma danadinha de uma vampira e arrumou um que caiu na conversa dela e ela meteu os tentáculos dela para sugar a energia. Então, isso é muito típico. Quando você pega essas pessoas que só reclamam o tempo todo, se lamentam, tal, cuidado, provável vampiro. Vão te enganar, tá? Normalmente são melhores que a gente.
O encrenqueiro, aquele, você já viram o encrenqueiro? Ele só vive fazendo intriga e fofoca. Quanto mais tem confusão, melhor para ele. Ele está sempre criando, ele está sempre dos dois lados. E esse clima de briga faz o quê? Abre o campo para ele meter os tentáculos dele. Enfim, chegamos ao término, né? Chegamos aqui ao término do nosso estudo. Eu falei para vocês que era um estudo longo, mas não há problema disso. Vai vendo devagarinho, em partes, tá bom? E eu agradeço a vocês a paciência que vocês tiveram. Às vezes a gente tem que correr, não dá para falar tudo o que gostaria de falar, mas enfim, já foi um estudo que deu para ter uma ideia dessa parasitose e do vampirismo. No próximo vídeo nosso, vamos também, provavelmente vai ser um vídeo longo, mas também vai ser um vídeo bastante interessante para a gente fechar esse ciclo da obsessão. A mensagem fica, e o que eu queria passar para vocês, o principal, já começando, introduzindo o nosso próximo vídeo, é nunca deixe ninguém jogar você para baixo. Nunca deixe ninguém te diminuir. Você é uma pessoa valorosa. Se porventura você está passando dificuldades, é porque precisa aprender. E nós estamos aqui experimentando. Errar, como diz o ditado, é humano. Não se culpe por isso. Não se coloque impedimentos que vão colocar você em depressão, em tristezas profundas. Não faça isso. Se você entrar nesse clima, você não conhece a doutrina espírita, você não conhece o Evangelho e você não conhece Deus. Você não sabe o princípio de amor espiritual de Deus. Deus não pune, Deus educa através da vida. Então nós não podemos largar as nossas oportunidades de aprendizado porque nós estamos colocando o nosso orgulho próprio na frente. Sim, não somos pessoas positivas, iluminadas, mas nós somos seres inteligentes que estão percorrendo esse caminho. Só isso já nos dá um grande valor, tá bom? Então, fique aqui a dica, olhe para frente e para cima. Coloque os seus pensamentos no futuro, nas realizações. Se algo te incomoda, se dá para consertar, vai lá e conserta. Se não dá para consertar, deixa guardado, porque vai ter uma hora que a própria vida, Deus, vai te dar a oportunidade de consertar. Então, ele só diz o seguinte: eu vou deixar isso guardadinho para que você cresça, para que você melhore, para que você aprenda, porque quando eu voltar com essa coisa para a tua vida, você vai superar. Então, isso é uma grande felicidade. Não há por que você se diminuir. Que Deus continue iluminando as nossas vidas e nós sendo reflexo da luz de Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês e até o próximo vídeo.